Vamos falar de investimentos e tá aí, então, mais uma empresa que eu vou trazer para vocês hoje para conhecerem um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira. E essa empresa foi uma indicação também de um inscrito nosso aqui do Mauro DAC69. Grande Mauro, muito obrigado aí pela sugestão. E você também pode sugerir empresas, basta entrar aqui no nosso canal, mandar aí a sua sugestão e também aproveita, já se inscreva, dá o like e também ative aí as sinetinhas de notificação para você estar sempre recebendo também as informações das empresas que a gente vai analisando e disponibilizando todas as informações para vocês. Afinal, ao investir em ações de uma empresa, você está entrando de sócio. E para entrar de sócio, nós temos que conhecer um pouquinho com quem estamos nos associando e também saber como está a situação econômica e financeira dessa empresa, até para evitar os riscos e aí, consequentemente, também tentar impulsionar as nossas possibilidades de ganho, e para isso é necessário a gente conhecer um pouquinho da situação de cada empresa. E hoje a empresa que nós vamos trazer é uma empresa muito conhecida aqui em todo o território nacional, que trata-se da Via Varejo. A Via Varejo que, na verdade, hoje são as Casas Bahia e também a Ponto, a antiga Ponto Frio, que agora usa apenas o nome de Ponto. E essa história, ela começa com um imigrante polonês, o seu Samuel Klein, que vem para o Brasil no ano de 1952, fugindo lá, depois de ter passado por campos de concentração, fugiu lá da Segunda Guerra Mundial e aí veio peregrinando até chegar no Brasil para tentar construir a sua vida aqui no Brasil. E em 1952, ao chegar em São Caetano do Sul, ali na região metropolitana de São Paulo, ele comprou uma charrete. E aí com essa charrete começou a fazer aquele trabalho de mascate. O mascate, aquele vendedor de porta em porta com uma charrete ali, né? E aí 5 anos depois, ele comprou a sua primeira loja ali também em São Caetano do Sul. E aí deu o nome dessa loja como Casa Bahia. E por que Casa Bahia? Que era uma homenagem dele à maioria dos seus clientes, que eram todos imigrantes nordestinos que vieram ali para São Paulo na década de 50, ali justamente na expectativa do crescimento do estado de São Paulo, e aí ele atendia bastante a esse público nordestino, e em homenagem a esse público deu o nome de Casa Bahia. E a partir daí, então, foi abrindo mais uma loja, mais uma, e foi crescendo dentro do estado de São Paulo, até chegar no ano de 1993, quando ele abriu a sua primeira loja fora de São Paulo, no estado de Minas Gerais, e aí na sequência já foi para o Rio de Janeiro e aí espalhou suas lojas pelo Brasil inteiro. Já no ano de 2005, a Casas Bahia já contava em sua carteira com mais de 23 milhões de clientes cadastrados. Porém, depois de todo esse crescimento, principalmente ali nos anos 2000, aí veio o ano de 2009. No ano de 2009, as Casas Bahia foram compradas pelo grupo Pão de Açúcar, ali numa negociação bastante tumultuada com a Abílio Diniz. E a partir desse momento, então, as Casas Bahia passou a pertencer ao Grupo Pão de Açúcar, e o Grupo Pão de Açúcar, que já era detentor do controle da Ponto Frio, que era na holding chamada Globex, incorporou as Casas Bahia a essa holding Globex e aí transformou o nome para Via Varejo. E aí, na sequência, com a saída da família Klein desse comando, as Casas Bahia começaram a perder um pouco da sua força. E aí, até que chegou no ano de 2019, Michel Klein, que é filho do Samuel Klein, que o Samuel Klein já havia falecido, e o Michel Klein recomprou, né, as ações que o Pão de Açúcar tinha nessa Via Varejo. E a partir desse momento, então, o controle da Via Varejo voltou a ser da família Klein dentro do ano de 2019. Então, desde 2019, as Casas Bahia e agora a Ponto, que são juntas dentro dessa Via Varejo, agora pertence novamente, tem o seu controle acionário nas mãos da família Klein e está tentando aí recuperar o tempo perdido dos anos em que as Casas Bahia e a Ponto Frio ficaram nas mãos do Grupo Pão de Açúcar. Mas para a gente conhecer um pouquinho como que está sendo esse trabalho e como que vem desempenhando a gestão, a nova gestão agora da família Klein,
Trouxe para vocês aqui os balanços do ano de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021 para você saber como que está a situação financeira e econômica das Casas Bahia. Então vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Via Varejo SA, referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. Para entendermos um pouquinho o que é a Via Varejo através dos seus números, vamos aqui para esse campo aqui, o total do ativo, onde representa tudo que a empresa tem dentro do seu patrimônio, que no ano de 2018 era de 24 bilhões 676 milhões de reais. Era tudo que a empresa tinha dentro do seu ativo, seus bens e direitos. No ano de 2019, praticamente permaneceu inalterado, com 24 bilhões 424 milhões. E aí no ano de 2020, aí que a empresa volta a crescer em termos de tamanho, para 33 bilhões 056 milhões, e no primeiro trimestre de 2021 fecha com 33 bilhões 409 milhões. Mais importante, como eu sempre ressalto, do que esse total do ativo é como está disposto esse ativo dentro dos seus grupos. E aí o grupo mais importante para uma empresa é justamente o ativo circulante, que é o chamado capital de giro, que são os recursos que a empresa tem para poder trabalhar. E por que capital de giro? Porque uma empresa comercial, como é o caso da Via Varejo, ela vive das suas vendas, e para ter vendas precisa ter estoque. Mas para ter estoque precisa ter dinheiro. Então, se tiver dinheiro, compra estoque. Se tiver estoque, vende, vai ter contas a receber. Tendo contas a receber, entra dinheiro, que vira estoque, que vira contas a receber e que vira dinheiro assim sucessivamente. Por isso é chamado o capital de giro. E aí, consequentemente, no ano de 2018, a empresa possuía no seu capital de giro 13 bilhões 552 milhões de reais, o que representava 54,9% de tudo que a empresa tinha. E esses 13 bilhões são compostos da seguinte maneira: 3 bilhões 711 milhões de reais em dinheiro. Então, em 2018, no caixa, banco, aplicação, a empresa contava com 3 bilhões 711 milhões em dinheiro. Tinha seus contos a receber de 3 bilhões 768 milhões e um estoque de 4 bilhões 781 milhões de reais. Já para o ano de 2019, esse capital de giro apresentou um recuo, veio para 12 bilhões 452 milhões e sua representatividade caiu para 51%. O volume de dinheiro em caixa, que dá para se observar aqui, ele diminui de 3 bilhões 711 para 1 bilhão 364. Porém, aumenta aqui seus contos a receber de 3 bilhões 768 para 5 bilhões 112. E o estoque fica girando aqui na faixa dos 4 bilhões 700 para 4 bilhões e meio. Já para o ano de 2020, aí o capital de giro dá um salto, ele vai para 19 bilhões 248 milhões e a representatividade dele fecha em 58,2%. A empresa recupera boa parte do seu caixa, com 2 bilhões 984 milhões, aumenta ainda mais o contas a receber, 7 bilhões 907, e também aumenta os seus estoques para 6 bilhões 176 milhões. No primeiro trimestre de 2021, fechados agora dia 31 de março, a empresa permanecia com seus 19 bilhões 473 milhões em capital de giro, o que representava 58,3%, mantendo o que teve no ano de 2020. O caixa, novamente, ele despenca aqui para 1 bilhão 387, porém, o contas a receber continua subindo aqui mais um pouquinho para 8 bilhões e o estoque aumenta mais ainda. Então, mostra que a empresa está bem estocada para esse começo de ano. Fechou o primeiro trimestre bem estocada com 7 bilhões e 867 milhões de reais. Agora vamos ver como está o endividamento da Via Varejo, que, como eu já falei, é composto lá pelas Casas Bahia e também pelas lojas da Ponto Frio, que a partir de agora são chamadas apenas de Ponto. O total de endividamento no ano de 2018 era de 22 bilhões 677 milhões, representando 91,9% de tudo que a empresa tinha. E o seu PL era de apenas 1 bilhão 999 milhões. Já para o ano de 2019, o endividamento aumentou mais um pouquinho, foi para 23 bilhões 846 milhões e já representava 97,6%. Então vocês vejam que
No ano de 2019, a empresa estava extremamente endividada e o seu patrimônio líquido de apenas 578 milhões. Então, dos 24 bilhões 424 que a empresa possuía no seu ativo, ela devia 23 bilhões 846. Praticamente tudo que ela tinha, ela devia. Já para o ano de 2019, aí esse endividamento ele cresce aqui nominalmente para 27 bilhões 077, porém a representatividade dele cai para 81,9. E a empresa já passa a ter aqui um PL de 5 bilhões 979 milhões de reais. No primeiro trimestre, o endividamento permanece na faixa dos 27 bilhões 246 milhões, com uma representatividade de 81,6%. E aí o seu PL fecha em 6 bilhões 163. Então dá para se observar que apesar do crescimento nominal da dívida, a dívida hoje ela é menos pesada do que ela era. Ela é de apenas, o total, né, de 81,9%, não é de apenas, mas é uma dívida relativamente alta, 81% de tudo que a empresa tem. Vamos ver agora a Via Varejo em termos de resultados. Os resultados são apresentados aqui na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício 2018, 2019, 2020 e o primeiro trimestre de 2021. Faturamento em 2018, 26 bilhões 928 milhões. Para 2019, o faturamento cai um pouquinho para 25 bilhões 655 milhões. E para o ano de 2020, o faturamento já se recupera, vai para 28 bilhões 901 milhões. Ressaltando que 2020 é o ano da pandemia, é o ano da recessão econômica, e mesmo assim as Casas Bahia e a Ponto conseguiram aumentar o seu valor de vendas para 28 bilhões 901. E no primeiro trimestre, em 3 meses agora do ano de 2021, a empresa já tinha faturado 7 bilhões 547 milhões. Chamo também a atenção para esse número aqui, ó, 70.2, 71.4, 67.2, 68.6. Esse aqui é o custo das mercadorias vendidas pelas Casas Bahia e pela Ponto. O custo que representava 70% aumentou para 71% e aí já recuou para 67,2% e 68,6%. A mesma coisa aqui, o volume das despesas da operação, que representava 27,1% das vendas. E o que são as despesas da operação? Aluguel das lojas, salário do pessoal, toda a despesa de propaganda, etc. Toda a despesa para funcionamento da empresa. 27,1 aumenta para 32,7 e aí já volta ao seu normal para 27,2 e agora esse começo de ano ele diminui mais um pouquinho para 26,9. Bom, com isso, no ano de 2018, a Via Varejo fechou com um prejuízo de 291 milhões de reais, uma margem negativa de 1,1%. Para 2019, o prejuízo disparou, foi para 1 bilhão 433 milhões e a margem negativa em 5,6%. Já para o ano de 2020, a empresa volta a dar lucro e já fecha com lucro de 1 bilhão e 4 milhões e passa a trabalhar com uma margem de 3,5%. E agora, nesses 3 primeiros meses do ano, a empresa fecha com lucro de 180 milhões com uma margem de 2,4%. Então, o que nós observamos aqui da Via Varejo? Na Via Varejo, nós observamos que o capital de giro ele vem gradativamente aumentando, a empresa está bem mais estocada nesse começo de ano, e aí, consequentemente, se houver uma recuperação econômica, a empresa está preparada para vender mais, já que ela tem mais estoques. A sua dívida, depois de ter praticamente batido quase em 100% de tudo que ela tinha, a dívida já recuou, mostrando então que a empresa vem diminuindo o seu endividamento, melhorando seu capital de giro e, consequentemente, já começa a dar os seus resultados. Então, a expectativa é que agora, para 2021, a empresa chegue perto, ou pelo menos repita, o lucro do ano de 2020. Tá, então, agora você já conheceu um pouquinho da história da Via Varejo, também já soube aí como que está a situação econômica e financeira também do grupo Via Varejo, e aí você já pode, de repente, colocar dentro do seu radar para começar a acompanhar essa ação mais de perto, se achar interessante, até porque, como a gente sempre fala, o canal Silas Negro, ele não indica para a compra ou a venda de ações, porque justamente isso aí é uma decisão pessoal de cada um, mas o canal Silas Negro se propõe a lhe passar informações, te trazer informações
com base nas demonstrações contábeis das empresas, para você saber como que elas estão indo, para saber se vale a pena ou se não vale a pena investir o seu dinheiro. Já que ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que ter muito cuidado também na hora de fazer os nossos investimentos. E quem tem as informações, você municiado de informações, você consegue tomar decisões mais racionais, decisões mais conscientes, minimizando os riscos que possam ocorrer dentro do seu investimento e com isso tentando impulsionar as possibilidades de ganho também dentro dessas suas aplicações. Com essas informações, o que eu posso fazer é desejar a vocês bons investimentos.